Segunda Coríntios, capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele vem falando, algo maravilhoso. Ele diz assim: recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompamos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Não digo isso para vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Mesopotâmia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro e o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regocijei. Olha só, irmãos, isso aqui é interessante, porque o apóstolo Paulo está falando de algo muito importante, que são as promessas de Deus. E aqui o Paulo ele afirma com toda clareza que não podemos reivindicar as promessas maravilhosas e graciosas de Deus, sem uma vida de separação e de santidade. Ou seja, nós temos que ser separados para Deus e termos uma vida de santidade. Aqui o apóstolo Paulo ele explica que porque algumas pessoas, alguns crentes naquele tempo, na igreja em Coríntios, havia acontecido com eles, eles tinham perdido a alegria cristã, eles tinham perdido a proteção divina, eles tinham perdido a resposta às orações, eles tinham perdido o senso da presença paternal de Deus. E tudo isso por quê? Porque eles estavam tendo uma vida de parceria com o mundo. E isso aqui significa perder a presença e as promessas de Deus. Quando nós, mesmo cristãos, começamos a nos alinhar conforme a cultura do mundo, hoje em dia o que está acontecendo? As pessoas querem reformular a Bíblia, querem trazer novo sentido da palavra de Deus. Para quê? Para que eles possam viver a sua vida, cometer os pecados em todas as áreas, entendeu? E ainda assim querer ser salvos. Olha só que coisa louca. A pessoa quer confrontar o mandamento, a palavra de Deus, para dizer que a sua forma de ser e de viver é agradável a Deus, sendo que o Criador é Deus e não a pessoa. E hoje muitas pessoas querem ser o próprio Deus da sua vida. E o interessante é que Deus permite tudo isso. Por quê? Porque Deus ele é capaz, muito maior do que nós, de entender as coisas. Ele tem essa capacidade. Por quê? Porque ele é soberano, ele é Deus, ele é criador, ele é conhecedor, ele é eterno. Algo que nós só vamos entender a eternidade quando chegar lá. Enquanto nós estamos aqui, nós vamos ter uma vaga ideia do que significa eternidade. Ninguém nesse mundo, nenhum teólogo, nenhum doutor, nenhuma pessoa tem uma definição verdadeira do que significa eternidade. Temos uma vaga ideia, mas como ela é, só quando chegar lá. Só quando chegar lá na presença de Deus. Olha só,
O apóstolo Paulo, neste capítulo, ele vem falando que nós devemos nos purificar. Os crentes precisam purificar-se de todo o pecado. Pecado do corpo, pecado do espírito. Fazer isso significa romper totalmente com toda forma de transigência ímpia e resistir continuamente aos desejos da carne, ou seja, todos os dias, todos os momentos devemos estar em luta constante. Irmãos, isso aqui é algo que eu e você precisamos compreender. Só que quando nós estamos inseridos neste processo, o nosso coração vai ficar em paz. A nossa mente vai ficar em paz. Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça do Senhor. Mas é luta, é luta. Pode parecer confuso, pode parecer contraditório, mas não é. Só quem entra de fato nessa jornada é quem consegue compreender. Até você sair dessa ignorância que é a escuridão, que impede da gente ver a graça e a glória de Deus, a gente vai ficar ociosos. Mas quando passamos, aí você vai ver como é maravilhoso viver com Deus. É um processo que eu e você precisamos passar. E isso é que não é de forma, exclusiva, é um tratamento exclusivo que Deus dá para cada um de nós. Mas é necessário que purificação, é necessário que santidade, é necessário que fé, é necessário que lutar com toda a força, é necessário que buscar o seu reino, entendeu? Então, para viver com Deus, existe uma série de requisitos de exigência que Deus faz, e são coisas que a gente pode fazer, não é nada de outro mundo, porque o sacrifício maior Ele já fez, que foi morrer numa cruz, derramar um sangue sem pecado, morrer, ressuscitar, continuar vivo, sem mancha, sem mácula, sem mágoa, sem nada, entendeu? Então o pior, Jesus já fez por mim e por você. O mais fácil Ele deixou para nós, que é abrir mão, que é acreditar, que é se purificar, que é se santificar. Irmãos, qualquer um de nós pode fazer isso. Basta rejeitar os desejos da carne. Basta deixar de fazer a própria vontade. É simples, sabe? Mas por que muitos não conseguem? É porque muitos não são ligados na sua mente, são ligados nos seus próprios desejos, são ligados, eles se eles não fizerem aquele desejo, eles vão morrer. E morrem, mesmo fazendo aquilo, eles vão morrer fazendo aquilo ali. Agora, se ele deixar de fazer, ele vai morrer para aquilo ali, mas não vai morrer para Deus. Você está entendendo? Morre para aquele desejo, para aquela coisa ali, mas não morre para Deus, porque em Deus há vitória, em Deus há renovo, em Deus há vida. Aquele que amar a Deus acima de tudo vai me encontrar. Jesus, ele diz isso para mim e para você, sabe? Nós devemos nos purificar. Aqui no versículo 5 ele fala assim: fomos atribulados, e temores, O que isso quer dizer? As palavras do apóstolo Paulo, falando sobre essas experiências de temores, de coisa que ele luta no seu interior, é algo que acontece com todos nós. Então aqui ele está dizendo que as suas experiências, ela vai servir para mim, para você, que eu verdadeiramente preciso estar dedicado e mostrar que sou nascido de novo. Aqui, meu irmão, aqui mora o X da questão. Quando eu nasci de novo para Cristo, eu tenho que mostrar nas minhas atitudes, na minha maneira de ser, de falar, de agir, de pensar, que eu sou de Cristo. Aí onde vem os temores, aí onde entram as aflições da nossa vida, porque é uma luta da nossa carne, da nossa vontade contra a vontade de Deus e do Espírito Santo. Quando fazemos a vontade de Deus e do Espírito Santo, a nossa carne, o
nosso corpo ele fica como quem fica triste, fica, sabe, atribulado. Por quê? Porque está perdendo, o nosso corpo está perdendo, mas a nossa alma, o nosso espírito está nascendo. E o que adianta mais você? Ganhar o mundo inteiro, fazer seus desejos, viver a sua vontade e perder a sua vida? Ou você abrir mão, enquanto você está aqui respirando, de tudo isso, para que amanhã, depois, quando Cristo voltar, ou quando você for para a glória, você está morando com Deus? É simples, irmão, sabe? Nós temos que fazer uma escolha. Temos que fazer uma escolha. Essa escolha, ela tem duas implicâncias. Se eu escolho viver fazendo a minha vontade, beleza, eu vou ficar fazendo o que eu quero, vou conquistar, vou estudar, porém vou perder a minha alma, minha salvação eterna. Mas se eu escolho servir a Deus, vou parecer que estou sofrendo algo, porque eu estou deixando de fazer a minha vontade. Estou entrando em conflito comigo mesmo. Estou entrando em contradição comigo mesmo. Porém, estou caminhando no caminho que vai me levar para uma vida na presença de Deus. Então, essas tribulações, e aí onde entra a comunhão, aqui onde entra a congregação. Por que eu preciso ir para a igreja? Por que eu não sou a igreja? Por que eu tenho que estar em comunhão com os outros? Aqui é onde entra a consolação. Nós devemos estar na congregação, porque nós precisamos estar consolando uns aos outros. Nós precisamos estar orando uns pelos outros. Nós precisamos estar intercedendo uns pelos outros, sabe? Não é só abençoar a vida do irmão com bens materiais, não. Isso conta, é bom a gente contribuir com a cesta ou com auxílio com dinheiro. Mas o mais importante de tudo isso é aquela unidade na fé, na oração, sabe? Na intercessão, no consolo, porque quando nós estamos juntos, nós oramos, nós animamos. E isso é muito mais importante do que qualquer pedaço de pão, qualquer roupa, qualquer coisa que você possa dar. Porque você vai estar ajudando o seu irmão na alma, sabe? Na comunhão dele com o Senhor. Aqui é onde está a questão da congregação, da igreja unida, sabe? Por quê? Porque a igreja, muitos têm falado, é um ditado que fala que a igreja é o hospital da alma. Isso é verdade, sabe? Aqui na igreja nós estamos orando, estamos intercedendo. Eu falo da igreja no corpo de Cristo, da unidade, da congregação, da assembleia, da união dos crentes ali juntos. Então aqui onde está, consolando, devemos estar consolando. Olha só, faz parte da natureza de Deus consolar os deprimidos e os abatidos, uma vez que Ele é Deus das misericórdias e da consolação. Na realidade, quando nós somos afligidos, tanto maior será o consolo na presença de Cristo. Ou seja, quanto mais somos afligidos, maior será o nosso consolo na presença de Cristo em nossa vida. Então, como é que nós vamos sentir a presença de Deus, do Espírito Santo? É quando estamos unidos, quando estamos juntos, orando, intercedendo, sabe, irmão? Então, nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar que a tristeza, deixar que a separação, deixar que as aflições, essas coisas, venham tirar o amor de Deus em nossos corações. Precisamos lutar, precisamos vencer. E na unidade do Espírito Santo, na unidade da congregação, na unidade do povo, é que nós conseguimos vencer. É como nós estamos aqui. Eu estou aqui, através deste canal do YouTube, trazendo essas palavras, trazendo esse ensinamento. E aquela pessoa que se envolve nisso aqui, ela não está se envolvendo apenas comigo, ela está se envolvendo com o próprio Deus. Por quê? Porque tudo faz parte de um projeto de Deus na vida de cada um de nós. Se Deus coloca no meu coração de fazer isso da forma que eu faço todo dia, uma hora Deus vai fazer multiplicar a semente que eu tenho plantado neste canal. Seja no meu coração, seja no seu coração, seja no coração daquele que apenas ouviu uma vez a mensagem. Deus, Ele é dono de tudo isso. Amém?
Meu querido, uma coisa eu sempre vou deixar para que você faça. Leia a palavra de Deus, ore a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, arrependa-se, confesse os seus pecados, venha para Jesus, aceite Ele como Senhor e Salvador. Eu, irmão, faço todo dia isso, todo dia eu peço misericórdia, todo dia eu peço perdão, todo dia eu entrego minha vida para Jesus, porque Ele é o meu Deus, sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu não sou nada, amém? Fica na paz, que Deus abençoe e até amanhã, se Deus nos permitir.